Pois é, o Fluminense perdeu para o Bragantino e mais uma vez o Fluminense perde para times que já estavam em crise. O Bragantino, um time que perdeu 8 jogos seguidos, 6 jogos pelo Brasileirão, 2 jogos seguidos pela Copa do Brasil para o Botafogo. Não ganhava há 9 partidas. A última vez que ele não perdeu tinha sido num placar de 2-2 contra o São Paulo e a última vitória tinha sido por 2-1 contra o Corinthians. E aí vai o Fluminense e ressuscita um cachorro morto. E eu vou falar para você, se você você com certeza já percebeu isso, mas se você quer ver números, eu trago números para você. O Fluminense é o time que mais perdeu partidas, né? Perdeu jogos para times que estavam há mais de 5 jogos sem vencer. O Fluminense já fez, né, essa proeza 30 vezes. Depois vem Santos, Goiás e Internacional. E são os 4 que mais desperdiçaram partidas perdendo para times que não vencem 1 a 5 jogos. Mas não é só isso. O Fluminense é o time que mais perdeu pontos para times que estavam no Z4. O Fluminense já perdeu um total de 280 pontos. 30 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o Botafogo. 250 pontos. E o Botafogo, que já desceu, né, 2 vezes para a Série B. Então, consequentemente, essa pontuação do Botafogo poderia ser maior, mas ainda assim, 30 pontos à frente do segundo colocado. Depois vem Inter, que perdeu 244 pontos, e Atlético Paranaense, que perdeu 242 pontos. E, se você acha que tá pouco, o Fluminense estando lá em cima no G8, perdendo para times que estão no Z4, o Fluminense é o quinto que mais fez isso. Quem é primeiro é o Internacional, que perdeu 148 pontos, Palmeiras com 136, Corinthians com 131, São Paulo com 123 e o Fluminense que perdeu 117 pontos, estando no G8, perdendo para times do Z4. O Fluminense, então, ele é basicamente o maior necromancer, é o maior bruxo, é tipo o Samsung, né, o Jinwoo, que ressuscita os mortos. E o Fluminense não apenas ressuscitou o Red Bull Bragantino, ressuscitou o Sasca, não fazia gol há muito tempo, o John fazia gol há muito tempo, o ponta direita que fez 2 assistências e gol, o maluco jogando mal várias partidas, né? O Fluminense vai lá e ressuscita ele também. Mas nem só disso que eu venho falar aqui com vocês hoje. O Fluminense, nessa partida contra o Red Bull Bragantino, deveria sair dali, né? O Mário Bittencourt deveria ter saído dali e antes de ir para antes de ir para Salvador, tinha que passar na delegacia e fazer um BO. A gente basicamente foi muito garfado ali. O Fluminense, em outros momentos, já não teve pênaltis marcados. Santos, Vitória, Sport Recife, Botafogo. E mais uma vez o Fluminense não tem um pênalti marcado. O Fluminense está colecionando momentos em que o juiz sequer vai no VAR para ter ali uma segunda opinião sobre, na segunda opinião dele mesmo, né, segundo lance ali, segunda câmara e tal. Ele não foi. O VAR também não chamou. Inclusive o Renato Gaúcho, em coletiva, reclamou disso. Segundo, né, momento, o juiz estava picotando o jogo todo. Qualquer falta, cara, se o Fluminense encostasse nos caras do Red Bull Bragantino, ele dava falta. E aí tem um momento em que nessas faltas picotadas, tem um momento que o o Fuentes, ele vai proteger a bola, ele tava com a bola, ele vai proteger a bola e coloca a mão no peito do jogador do Red Bull Bragantino e o juiz vai lá e dá falta pro cara do Bragantino. E aí, quando algo parecido acontece com a gente, o juiz nem chama. O juiz, ele mandou o jogo seguir num lance em que o John vai com o cotovelo na cara do Freitas. Aquilo era para falta, aquilo era para cartão amarelo, e ele mandou o jogo seguir. E eu vendo o lance, ele teve um movimento adicional.
E já sabendo que o time do Bragantino é um dos times que mais recebem cartão amarelo do campeonato inteiro, cara, aquilo ali era para ter sido investigado, era para ter ido olhar o VAR. O VAR era para ter sido chamado. Isso é o segundo lance, né? Porque tem outro. Canóbio nem encostou no cara, o maluco se jogou, tava desequilibrando, o Canóbio nem encostou no cara, perdeu, né, ali o tempo da bola, perdeu a velocidade da bola, o cara foi lá e amarelo no Canóbio. E depois, alguns lances depois, o Fuentes recebe uma cotovelada de um cara que já estava amarelado e o cara sequer recebeu amarelo. O quarto árbitro sequer falou com o juiz, não, foi falta mesmo, foi falta para amarelo. Nem tchan. E o juiz, e o VAR, eu acho também que teve um movimento adicional. Movimento adicional, se for simplesmente para, tipo assim, tá correndo, bateu o cotovelo, é amarelo. Agora, quando você faz um movimento adicional, aí é vermelho. E numa dessas aí, ele já não deu 2 amarelos. E no final do primeiro tempo, teve um zagueiro do time deles que veio com o pé de cima para baixo na canela do Freitas. E o juiz deu amarelo e o VAR nem se chamou, cara. Ele veio com as travas de cima para baixo. Foi violentaça aquela jogada e o juiz só deu o amarelo. Complicado, complicado. A gente foi muito garfado. Mas apesar da gente ter sido garfado, nada anula a apatia dos jogadores do Fluminense em simplesmente não querer ter jogado. E aí vai uma frase do Guardiola, né? Na época ele ainda não estava no Manchester... Não, já estava no Manchester City, sim. Ele falou, era mais difícil você vencer uma Premier League do que você vencer uma Champions League. Né? E eu, de certa forma, concordo isso com ele. Né? E aí eu vou explicar por quê. Quando você está em Copa você precisa ser competitivo. Para você vencer, por exemplo, um Brasileirão, uma Premier League, uma La Liga, você precisa ser... não é competitivo. Você precisa ser ali regular. Você precisa manter uma regularidade de jogar bem todo jogo. Ou seja, você precisa ganhar todo jogo. De 38 partidas ali, você precisa ter pelo menos 60% de aproveitamento para chegar no topo, né, ali no G4, por exemplo, e para você angariar o título, precisa ser mais ainda. Né? Já você em Copa, não, você pode jogar um jogo mal, mas você meter a porrada no segundo jogo. Ou seja, você pode viver de jogar mal, jogar bem, jogar mal, jogar bem. Corre risco de você, num desses jogar mal, você jogar tão mal, tomar uma goleada e não conseguir reverter? Sim, não, no futebol tudo pode acontecer. Inclusive você, em casa, tendo a possibilidade de jogar bem pra caramba, acabar jogando mal também. Mas aí quando você é um time competitivo, se você apostar muito no seu time competitivo, você pode acabar perdendo a questão de regularidade. Você pode acabar se doando muito naquele jogo competitivo e não sendo regular. E isso é o Fluminense. O Fluminense é um time completamente regular, mas quando precisa ser competitivo é. E é justamente isso que o Renato Gaúcho reclamou em sua coletiva, quando ele falou, vocês precisam entrar, né, preparados, sangue nos olhos, porque eles vão entrar e se vocês derem mole, a gente vai perder. E foi justamente isso que aconteceu. 3 gols ali nos momentos iniciais da partida, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E aí é isso. O Mano Menezes, um tempo atrás, falou, quando perderam para o Juventude, que o Fluminense fez 1-0 lá, eles viraram para 3-1, o Fluminense fez um segundo gol, 3-2, e aqui eles abriram o placar. E aí ele falou, um time que toma 5 gols em um jogo de mata-mata dificilmente consegue passar. E aí o Fluminense foi eliminado, né? Aqui ficou 2-2, mas por conta da questão da diferença de gols a gente foi eliminado. Então se o Fluminense não tomar cuidado contra o Bahia, o jogo vai acontecer agora quarta-feira, né? Assim como vai enfrentar o Lanús pela Sul-Americana em 2 terças-feiras, o Fluminense tem que entrar ligados todos os minutos do jogo. Tem que ficar ligado todos os minutos do jogo. Então é isso, obrigado você que assistiu até aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo e me segue aí para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.